Graças a Deus, pessoal. Vamos começar o nosso culto ao Senhor. Eu peço que vocês coloquem nesse lugar. Nós vamos orar, amém? Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Jesus, meu Deus, nessa noite, Senhor, nós nos reunimos como igreja, Senhor. Um povo santo, escolhido, meu Deus, e eleito, Senhor, para adorarmos o Teu nome, Senhor, para rendermos honra e glória a Ti, Senhor. Para bendizermos, Senhor, a Tua santidade. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Que o Senhor possa receber a nossa adoração neste lugar. Que o Senhor possa nos preencher, Senhor, com um pouco da Tua glória, Senhor. Nós vamos ser transformados de glória em glória, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, age em nossas vidas aqui hoje. E que tudo aquilo que nós fazemos para Ti, Senhor, que seja de um coração sincero, Senhor. Que venha ser o culto racional, Senhor, em nome de Jesus. E toda a nossa expressão de adoração, Senhor, receba, Senhor, Deus, receba, Senhor, como aroma agradável, meu Deus, em nome de Jesus. Que o incenso suba nessa noite, Senhor. O incenso das orações, o incenso dos louvores, Senhor. Que suba a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Quem está feliz, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Bem difícil, Senhor.
nação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti. Aleluia! Glória a Deus! Vida completa está Glória a Jesus! pelo sangue que desceu lá na cruz. Certo que todos irão, investigando o vil tentador. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Eita glória! Deus é fiel em todo tempo, amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Tua é a honra, tua é a glória.
Deus
Graça e paz, igreja. Amém. Como é que vocês estão também? Bem. Espero que estejam bem para a glória e honra do Senhor. Glória a Deus. Gostaria de saber se vocês ofertaram com dignidade, né, com louvor, ofertaram ao Senhor sua melhor adoração nessa noite. Muito feliz, né? Porque faz tempo que eu não dou a palavra de oferta. E a palavra de hoje se encontra a palavra de oferta se encontra hoje no livro de Marcos, capítulo 12, verso 41. A oferta da viúva. Glória a Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. Que diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Amém. Bom, irmãos, a oferta da viúva pobre chamou a atenção de Jesus. Por quê? Primeiramente, independente da necessidade em que aquela viúva estava, ela ofertou tudo que ela tinha, tanto para sobreviver e tudo que ela tinha naquele momento, naquele exato momento, né?
E ela ofertou ali tudo o que tinha na confiança que o Senhor ia prover na vida dela. E a gente deve pegar essa história da viúva pobre e trazer para a nossa realidade, porque muitas das vezes nós não confiamos, não entregamos as nossas preocupações nas mãos do Senhor. Não é verdade? E também dá para enfatizar que nós temos diversas formas de ofertarmos na casa do Senhor. A gente acha que só é trazer o dinheiro específico, mas se você não tem no exato momento a oferta, você tem um louvor agradável para dar ao Senhor, você tem a leitura da palavra para dar ao Senhor, o seu tempo, que muitas das vezes nós dizemos, eu não tenho tempo de falar com o Senhor. Muitas das vezes o Senhor está esperando você ali para ter um momento com você e você diz que não tem tempo. Então nós devemos procurar um tempo, porque também é uma forma de ofertar ao Senhor. Amém? Amém. O Senhor, Ele se alegra na oferta que provém do coração. Tudo que fizemos com o coração e com o amor, o Senhor se alegra. Independente das circunstâncias que possamos honrar o Senhor em todos os momentos, em todas as horas, com as nossas ofertas de amor, com louvor, com adoração, com o momento da palavra, leitura da palavra, com oração. Se você não tem a oferta física, que é o dinheiro, oferte ao Senhor com isso, que Ele também se alegra. Amém? Quem trouxe seu dízimo, suas ofertas, e também quem não trouxe, continue no culto, se alegrando a Ele, dando o seu melhor culto a Ele nesta noite. Amém? Amém. Boa noite, graças e paz. Amém? Então você pode vir honrar o Senhor. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta. Nós vamos orar pela sua vida. Senhor Jesus, Pai, nós oramos pela vida de cada um destes, Senhor, que vieram oferecer algo a Ti, Senhor, que vieram Te honrar aqui nessa hora. Pai, em nome de Jesus, abençoa a casa deles, abençoa a vida deles, Senhor. Abençoa o trabalho, abençoa a família, Jesus. Pai, que as Suas palavras se cumpram na vida deles, Senhor. Pai, que Malaquias capítulo 3 se cumpra na vida deles, Senhor. Que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor derrame bênçãos sem medida, Senhor, sobre cada um deles, em nome de Jesus. Nós oramos Te agradecendo pela vida de cada um deles, ó Deus, estenda as Tuas mãos, Senhor. E aquilo que eles precisarem, que o Senhor provenha, Senhor. Que o Senhor venha ser provedor de todas as coisas, ó Pai, na vida de cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. As crianças que vão para a salinha. Amém. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelas crianças. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco a vida, Senhor, de cada um desses pequeninos em Tuas mãos, dizendo, Senhor, direciona a vida deles, Pai, no Teu caminho, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor os abençoe, meu Deus, na sua mente, abençoa o coração deles, que eles possam colocar, meu Deus, todo o tempo, a vida deles para Ti, Senhor. Pai, que eles cresçam em Ti, Senhor, cada vez mais, em nome de Jesus. Que o Senhor possa os abençoar, meu Deus, em todas as coisas, meu Deus. Que eles venham ser bênçãos na casa deles, meu Pai, na família deles, aonde eles forem, Senhor. Que eles venham ser reconhecidos como os Teus servos, ó Pai. Que a semente que está sendo plantada na vida deles, Pai, possa crescer, Senhor. E crescer, meu Deus, com força, com energia, com raiz, meu Pai, em nome de Jesus. E que venha dar muitos frutos, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa também as professoras da salinha ali, Senhor. Que o Senhor as use como canal de bênção sobre essas crianças, Senhor. Que o Senhor as use, meu Deus, através da Tua palavra, através dos louvores, Senhor. Que elas possam, meu Pai, trazer o Teu reino na vida delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar pela pregadora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai,
Toma em tuas mãos aqui agora, Senhor, a tua serva, Senhor, que vai ministrar a tua palavra, meu Deus. Pai, que aquilo que ela fala venha ter vindo diretamente do teu trono, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, que a sua palavra seja vida aqui nessa noite, Senhor. Que fale com cada um de nós, que nós possamos sentir o toque do teu Espírito aqui hoje, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos, Senhor. Que os nossos olhos estejam abertos, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam abertos a ouvir a tua voz. E não apenas ouvi-la, Senhor, mas obedecê-la também, Pai. Santifica-nos através da tua palavra. Lava-nos através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor a use como um canal de bênção aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Todo mundo me ouvindo aí? Amém. Acho que precisa tirar um pouco desse grave só. Amém? Glórias a Deus. Eu vou afastar aqui um pouquinho o microfone, o pastor está falando. Afaste um pouquinho que melhora. É mais entendido desse negócio lá pelando que eu. Estou em fase de adaptação. Amém, igreja? Todo mundo bem? Amém. Eu confesso a você que hoje, pense como me sinto na responsabilidade desta palavra. E eu espero que quem... Eu não sei se todo mundo já está com a programação da célula. Pegue caderno e caneta para anotar. E minha célula, se você puder, pegue papel e caneta, porque no final do culto é surpresa. Quem é que vai pregar na minha célula, amém? Então, a irmã Ednete, cadê a irmã Ednete? Irmã Ednete é precavida, viu? Procura a irmã Ednete, vá atrás de caneta, vá atrás de papel que ela tem. E nós vamos. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e versículo 14. Aleluias. Eu quero ler com você esse texto. Eu vou ler aqui na NVI, que os meninos estão projetando aqui para mim. 13, capítulo 13, 1 Samuel, capítulo 13, verso 13 e verso 14. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Verso 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Agora eu vou ler aqui Almeida, revista e atualizada. Então disse Samuel a Saul, profeta, o sacerdote, diz a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nós estamos falando de quem aqui? Dois personagens, né? Aliás, três personagens. Um ainda está oculto. Mas a princípio nós estamos falando sobre dois personagens, Saul e Samuel. Um rei de Israel e o outro sacerdote de Israel. E eu quero compartilhar com você nessa noite sobre quem era Saul. Saul foi o primeiro rei constituído em Israel. O primeiro. E ele foi aclamado publicamente, com a permissão de Deus. Publicamente ele foi ungido rei de Israel. E ele
chegou ao trono. E nós vamos aprender algumas coisas nessa noite sobre a vida de Saul. Porque ele foi escolhido. Não foi aleatoriamente. Ele foi escolhido. Saul, ele pertencia a uma família rica e influente da época em que ele vivia. E ele teve a oportunidade de exercer o seu reinado durante 40 anos. 40 anos Saul reinou sobre Israel. É muito tempo. Então, o primeiro ano do reinado de Saul, ele reinou com o aval de Deus. Ele foi abençoado por Deus. E ele tinha um total apoio e um aval de Deus no primeiro ano. Ele contava com a aprovação de Deus, com a presença de Deus sobre a vida dele. Só que, no início do segundo ano do reinado de Saul, ele estava se preparando para guerrear contra os filisteus. E este acontecimento se dá justamente nesse mesmo capítulo. Só que no versículo 1. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. No versículo 1, ele estava começando o seu segundo ano, era o início do seu segundo ano de reinado. E diz assim: um ano reinara Saul em Israel, no segundo ano de seu reinado sobre o povo, versículo 2. Escolheu para si 3.000 homens. Estavam com Saul 2.000 em Micmais e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estava com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Ele tinha muitos homens. Só aqui, que está com ele e que está com o filho dele, são 5.000 homens. 2.000 estão com Jonatas e 3.000 estão com ele. Então quer dizer, ele era um homem preparado, um homem de guerra, e ele estava justamente passando uma batalha. E esse episódio se passa todinho no capítulo 13. E é uma coisa muito interessante, que ele, quando ele vê a quantidade de filisteus e como os filisteus estavam preparados contra o exército dele, o que ele faz? Ele se desespera. Simplesmente. Ele é movido pelo desespero, pela impaciência, pela prepotência. E foi exatamente por causa disso que Saul foi rejeitado por Deus. Por causa disso. E nós vamos entender essa noite. E como rei, Saul, ele não podia fazer o que ele fez. Porque não cabia a ele fazer isso. Então Samuel era o sacerdote daquela época. E havia uma orientação de Samuel para Saul. Samuel saiu e falou com Saul: olha, daqui a 7 dias eu chego. E quando eu chegar, nós vamos sacrificar ao Senhor. Nós vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Quantos dias? 7 dias. No 7º dia eu vou retornar. E quando eu chegar, nós vamos sacrificar ao Senhor. Só que Saul se precipitou. Tomado pela situação da guerra, ele entra em desespero. E ele vendo a situação, a quantidade de soldados dos filisteus, armas e preparo dos filisteus, e ele olha para o povo dele, soldados dele, ele fica desesperado. Mas aquela orientação de Samuel para Saul, inicialmente, foi bem-vinda. Ele aceitou de pronto. Mas quando ele vê essa situação dos filisteus, ele começa a ficar desesperado. E naquela época era interessante, porque os reis não poderiam ir para a guerra antes do sacrifício.
precisava haver sacrifício. Enquanto o sacrifício não fosse apresentado, eles não podiam sair a guerrear. O sacrifício era a validação de que Deus estava com eles na guerra. O próprio Deus estava com ele. Só que ele, percebendo aquela situação, ele se desespera. E ele acha que ele vai perder a guerra por causa daquilo. E é muito interessante, porque os próprios soldados de Saul começaram a reagir àquela guerra. E eles começaram a se expressar no campo de batalha. E aí o que Saul faz? Ele pede a alguém, que já é errado, que preparasse o altar, porque ele ia oferecer um sacrifício a Deus. Resumindo, ele sacrifica, acreditando que está fazendo o que é correto. Ele precisa ir para a batalha. E para garantir que Deus estava na batalha com ele, era necessário oferecer um sacrifício. Agora eu pergunto para você: você acha que aquele sacrifício, o comportamento de Saul em sacrificar a Deus, você acha que Saul imaginava que aquela situação ia acabar com o reinado dele? Ele nunca imaginou isso. Porque o intuito de Saul era glorificar a Deus através daquele sacrifício. Ele oferta o sacrifício a fim de que Deus estivesse com ele. Só que é uma coisa estrondosa que acontece. Porque quando ele acaba de sacrificar, quando ele acaba de oferecer o sacrifício, quem é que chega? Samuel. O desespero às vezes faz a gente tomar atitudes precipitadas. E nós como pastores, às vezes nós passamos por isso. Às vezes a pessoa vem pedir um conselho, você orienta de uma forma, eu não sei nem para que veio pedir. A verdade é essa. Porque faz de outra totalmente diferente. Totalmente. E aí o que acontece? A situação fica uma situação difícil. Samuel dá uma orientação, mas Saul não imaginava que aquela atitude dele acabaria com o seu reinado. Sabe o que Saul está falando pra gente? Que não importa qual vai ser o meio, eu preciso alcançar meu objetivo. Não importa qual seja a estratégia, o importante é que o meu objetivo seja alcançado, embora os meios que eu use sejam totalmente diferentes do que foram impostos para mim. Não importa. Eu vou usar o meio necessário. Então, quando a gente usa isso, a gente não se preocupa com o resultado. Quando a gente age da nossa própria forma, não importa o resultado, porque a gente crê que o resultado vai ser favorável. Esse é que é o problema. Então, por isso, ele acredita que não vai ter problema nenhum, porque o importante era o sacrifício. Só que quando ele termina de sacrificar, quem chega? O sacerdote. E ele chegou no dia que ele disse que ia chegar. Olha que interessante. Primeiro, Saul não podia ter sacrificado, porque sacrifício era responsabilidade, era lei do sacerdote. E ele era rei. O rei era proibido de sacrificar. Mas o sacerdote é que tinha essa responsabilidade. Biblicamente falando, é por isso que o sacrifício de Saul foi considerado como sacrifício de dor.
isso que Samuel fala para ele. Em que Deus tem mais prazer, no sacrifício ou na obediência? É melhor obedecer do que sacrificar. O sacrifício ele deve ser apresentado pelo sacerdote. Mas Saul achava que estava tudo bem. Samuel pergunta para Saul: o que fizeste? O que você fez? Olha a resposta dele. Eu via que o povo se espalhava de mim. A preocupação dele era essa. Eu via que o povo se espalhava de mim. Então, para não perder o povo, eu preferi oferecer o sacrifício. Porque se eu perder o povo, eu vou perder a guerra. A preocupação de Saul é não perder o povo. Mas a preocupação de Saul deveria ser em obedecer o princípio. Mesmo que eu tenha que perder o povo, o princípio é mais importante. Mesmo que eu tenha que perder a guerra, o princípio é muito mais importante. O problema é que ninguém quer perder. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Na vida a gente vai perder. Eu sinto muito lhe dizer. Sua vida não vai ser só de vitória. Minha vida até aqui não foi só de vitória. Para te falar a verdade, é possível que eu tenha tido muito mais perdas do que vitória na minha vida. E com você não vai ser diferente. Porque as perdas, elas fazem parte da vida. A vida é feita de perdas. Não é só de vitória. O problema é que a gente não quer perder. Então, às vezes, a gente vai perder a guerra. O que a gente não pode perder é o princípio. Glória a Deus. Aleluia. Não perca o princípio. Porque quem perde o princípio, perde tudo. Quem honra o princípio é honrado por ele. Agora, quem quebra o princípio, também é quebrado por ele. Tem muitos pastores, muitos líderes por aí que preferem perder o princípio para não perder o povo. E por isso acaba concordando com coisas que não estão baseadas na palavra de Deus. Tem gente que não quer perder um empresário rico na sua igreja porque o dízimo dele é bom. Não importa o que ele faça. Perde o princípio, mas não perde o indivíduo. Nós precisamos entender que nós não temos que inventar coisas. Que nós não temos que passar os pés pelas mãos. Para a gente alcançar aquilo que Deus quer que a gente viva na nossa vida. O que a gente precisa entender é que não podemos quebrar o princípio. Nós precisamos honrar os princípios que Deus estabeleceu. Glória a Deus. Então disse Samuel a Saul, e eu quero que você preste bastante atenção. Se você não prestar atenção em nada até agora, comece a prestar atenção. Disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que Deus te deu e ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o seu reino. Olha o que Samuel está falando para Saul. Essa última expressão que ele dá. Porque agora o Senhor teria confirmado o seu reino para sempre. Deus teria perpetuado o reinado de Saul. Saul morreu e não deixou um herdeiro no trono. Ninguém reinou da casa de Saul. Ninguém. Porque Deus estabeleceu. E Deus teria confirmado naquele dia
dele. Para sempre. Não tem um descendente de Saul. Outra coisa que eu aprendo nesse texto aqui é que isso desconstrói algo que até eu mesma já falei. Que Saul não prosperou no reino por quê? Por que ele não prosperou no reino? Não era só por causa da desobediência, não. A gente usa outro argumento. Porque foi escolhido Os homens. pelo povo. O povo. Os homens. A gente diz isso ou não? Que Saul foi escolhido pelo povo. Saul deu errado porque foi o povo quem escolheu. E quem foi que Deus escolheu? Na nossa concepção. Davi. Quem foi, igreja? Davi. Mas isso é mentira. Quem foi que viu Saul lá no campo? Quem foi que viu? Quem foi que falou para Samuel? Vai lá que eu já vi, é vigoroso, bonito, cheiroso, harmonioso. O povo vai gostar dele. Foi Deus quem viu. E quem foi que mandou ungir? Deus. O povo queria um rei, mas não foi ele que escolheu. Não foi o povo que escolheu. Saul não foi predestinado por Deus para dar errado, não. Ele foi predestinado por Deus para dar certo. O próprio Samuel vai dizer isso. O Senhor, hoje o Senhor estabeleceria o teu reino, mas por que você foi tolo? Por que você não esperou? Por que você pisou na bola? Por que você se precipitou? O maior interessado em que os meus e os seus planos deem certo é Deus. O mais interessado que tudo dê certo na sua vida é Deus. Só tem uma pessoa em todo o universo que trabalha para dar tudo errado na sua vida. E eu vou lhe dizer, não é o diabo. Não é seu vizinho que anda falando mal de você. Não é seu colega de trabalho que anda lutando para te tirar do trabalho, não. Não é seu colega de escola que vive te perseguindo. É só você olhar no espelho que você vai achar. Você é a única pessoa que trabalha contra você mesmo. E eu vou dizer mais para você. Você pode até estar com Deus e trabalhar contra você. Porque Saul tinha Deus do lado dele. E ele trabalhou para destruir o reinado que Deus havia dado. A igreja está calada, né, amada? Alguém me dá um copo com água. Aí está. Oh, obrigada, já tem aqui, não precisa mais não. Perdão aí. Ninguém pode te validar. Ninguém tem esse poder para te validar. Todas as vezes que as coisas dão errado na nossa vida, quem é o maior culpado? Sou eu. Sou eu trabalho para que dê tudo errado. Mesmo Deus estando comigo, acreditando em mim, me abençoando, o óleo já foi derramado sobre a minha cabeça e sobre a sua, a unção, a bênção, o poder. Foi ungido, revestido, trabalhado, mas estava lutando contra ele mesmo. Trabalhou contra ele mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você, você tem tudo para dar certo, porque Deus já liberou sobre você. Deus já liberou a unção necessária na sua vida para dar certo. Faça um favor a você mesmo. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Fala bem assim, faça um favor para você. Faça um favor para você. Não estrague tudo. Não estrague tudo. Não estraga
Glória a Deus. Vamos lá? Preste atenção. Porque é só revelação nessa palavra de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Verso 14. Porque agora não subsistirá o teu reino. Preste atenção. Já tem o quê? O que está escrito? Já tem outro. Buscou para si um homem. Buscou? Aí está dizendo o quê? Buscou para si um homem que lhe agrade. Deus já buscou. Você não quer fazer não? Aquilo segundo Deus ordena, Deus já buscou. Deus já tem buscado para si um homem segundo o seu coração. Samuel está falando que Deus já tem buscado. Ele não fala que o Senhor vai providenciar. Ele não fala que o Senhor vai arrumar. Ele não fala que o Senhor está vasculhando até encontrar. Ele diz que o Senhor já buscou. Ele diz que o Senhor já buscou um homem segundo o seu coração. E quem era esse homem? Quem era? Amém. Quer dizer que Deus nem esperou Saul sair do trono e já tinha buscado o outro para ocupar o lugar dele. É revelação pura, gente, isso. Glória a Deus. Sabe por que Deus não esperou Saul sair do trono para ir atrás de Davi? Sabe por quê? Porque Deus nunca vai esperar uma necessidade surgir para preparar a provisão. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Deus já preparou tudo. Glória a Deus. Aleluia. Deus não pode ser surpreendido, porque Deus nunca vai esperar uma necessidade surgir. Antes, Ele já tem a provisão. Glória a Deus. Deus vai sempre se antecipar a minha e a sua necessidade. Amém. Deus sempre vai se antecipar a necessidade dele mesmo. Glória a Deus. Deus não esperou Saul sair do trono para ir atrás de Davi. Samuel está falando, já tem buscado o Senhor. Samuel não falou, vai buscar. Samuel não está falando, Deus vai ordenar ainda. Deus fala, já busquei. Já preparei. Porque Ele não espera as necessidades surgirem para preparar a provisão. Deus sempre se antecipa antes delas. Deus já tem a providência. Você quer ver uma coisa? Tem gente que acha que Deus foi pego de surpresa no Éden. Que quando Adão pecou, Deus teve que providenciar o plano B. Deixa eu descortinar isso para você aqui. Deus nunca trabalhou com plano B. Jesus sempre foi plano A de Deus. Sempre foi. É só você olhar Apocalipse capítulo 13, verso 8. Deus nunca trabalhou com plano B. Deus nunca vai trabalhar com plano B. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que o Cordeiro já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. Talvez você não esteja entendendo, mas você precisa entender. Deus sabia o que Adão ia fazer no Éden. Deus sabia que eles não iam obedecer. Deus já havia providenciado o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Senhor já havia sacrificado. Entendeu?
atendido. Ele sempre se antecipa às nossas necessidades. Vamos continuar no versículo 14? Este versículo, esta passagem, é a única passagem que transmite para nós a ideia de que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Você pode procurar na Bíblia, não vai encontrar em lugar nenhum mais. E a gente acredita que Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque Davi foi quem começou a reinar depois de Saul. Mas o único lugar que traz essa ideia de que Davi era um homem segundo o coração de Deus, você só vai encontrar aqui. Quando Samuel fala: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, um homem que é segundo o teu coração. Só que, em lugar nenhum mais, só por causa dessa narrativa, a gente liga Davi a esse episódio aqui. Não existe outra. Eu falei para você que Saul, ele reinou sobre Israel quantos anos? 40 anos. Diga comigo, 40 anos. 40 anos. No primeiro ano ele foi aprovado. Mas no início do segundo ano, ele comete esse erro. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não está claro ainda não, né? Um ano ele reinou sendo aprovado por Deus. Mas Deus continuou deixando ele lá, no trono. Por 39 anos. Por 39 anos ele reinou. Não saiu do trono. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele reinou mais tempo sem a aprovação de Deus do que com a aprovação de Deus. É por isso que às vezes a gente acha que está bem, porque a gente passa 39 anos reinando. Entendeu? Um ano ele foi aprovado e 39 anos. Ele reinou quantos anos? 40. Um ano ele foi aprovado. 39 anos ele reinou em desaprovação. Quer dizer que os anos que ele reinou como reprovado foram muito mais do que os que ele reinou sendo aprovado por Deus. Agora tem outra situação aqui nesse texto. Olha só essa questão. Quando Davi começa a reinar, é que é um problema para nós. Porque ele começa a reinar, ele tinha exatamente 30 anos. Espera aí, pastora. Se você ainda não entendeu. Quantos anos Saul reinou? Quantos anos ele reinou sem a aprovação? 39. E Davi começou a reinar com quantos? 30. Que problema para resolver. Não tinha nascido. Quando Deus providenciou alguém para ocupar o lugar de Saul, Davi não tinha nem nascido ainda. Não tinha nem nascido. Você tem noção disso? Está aprovado ou não? Amém. Glória a Deus. Não, é cálculo. Ele começou a reinar com 30. E olha, quando ele começou a reinar sobre todo Israel com 30, sabe o que foi que aconteceu? Saul já tinha um tempinho que já tinha morrido. Porque primeiro ele reinou sobre uma tribo. Estou certo, pastor? São 3 nações. Entendeu? Depois sobre um determinado território. E depois sobre Israel. Sabe o que conta aqui? 30 anos, quando ele começou a reinar sobre toda
que eu ia colocar aqui e eu acabei esquecendo. Se eu não me engano, é 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. Se eu não me engano. Que fala da idade que Davi tinha. Tá aí, ó. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar e reinou 40 anos. Quantos anos Saul tinha? Quantos anos Saul reinou? Quantos anos Davi tinha? 30. É impressionante. Saul ficou 39 anos no trono. Davi, quando ele foi ungido por Samuel, no capítulo 16, ele tinha mais ou menos entre 14 a 18 anos. Não é preciso. Alguns dizem que de 10 a 17 anos. Mas oficialmente ele só ocupa o trono quando ele tem 30 anos. Quando ele começa a reinar, ele tinha 30 anos. É por isso que Davi aparece como um rei segundo o coração de Deus. Porque quem estava formando tudo era o próprio Deus. O próprio Deus. Quando Deus escolheu Davi, ele nem existia. Olha que coisa. E Davi, ele prova isso, ele confirma isso no Salmo 139. Eu acredito que tem algumas versões. Salmo 139, se eu não me engano, versículo 16, que ele fala: todos os meus dias estão escritos no teu livro, antes mesmo que eu nascesse. Glória a Deus. 16, se eu não me engano. 139, 16. É uma versão bem que esclarece isso para nós. Todos os meus dias, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Querem mais? Glória. Na terra, um rei estava sendo reprovado. Mas no céu, o céu já tinha resposta. O céu já tinha providenciado tudo. Talvez Samuel estava até preocupado. Deus desaprova agora Saul. O que será do povo? Só que o céu não está preocupado, porque o céu já tem a resposta. Já tem a resposta. Ele no céu não se preocupa com essa situação, porque o Senhor já tem a resposta. Existem algumas coisas na nossa vida, algumas vitórias, que levam um tempo maior para se concluir, para se materializar. Mas isso não significa que elas já não foram criadas nas regiões celestiais. Na realidade de Deus. É por isso que eu não posso, nem eu, nem você, viver dessa realidade que nós vemos. Nós temos que aprender a viver sobre a ótica de Deus. Na realidade de Deus, na realidade que Deus criou. Talvez a sua cura não chegou ainda aqui nesse mundo físico, mas nas regiões de Deus já estão prontas para você. Aquele emprego que você almeja tanto e fica tão preocupado, pare de se preocupar. Nesse plano aqui ainda não aconteceu, mas no de Deus já está tudo pronto. Glória a Deus. Aleluia. A realidade de Deus é totalmente diferente da nossa. E o Senhor nos convida a viver a realidade que Ele criou para nós. Viva na expectativa de viver a realidade de Deus para a sua vida. Saul foi rejeitado na terra, mas Deus já tinha provisão no céu. Se dependesse de Samuel,
Saul continuaria no trono, reinando sem problema algum e perpetuando o seu nome. Mesmo depois de ter pecado. Porque ele tinha um laço afetivo com Saul. Foi o primeiro rei de Israel. E Samuel foi quem consagrou aquele primeiro rei. Para Samuel foi difícil enfrentar aquela situação, aceitar aquela realidade. Por causa do vínculo emocional que ele tinha com Saul. Ele vê que o homem que ele ungiu agora está sendo reprovado. Se fosse depender do profeta Samuel, provavelmente ele teria dado um jeito naquela situação. E Saul permaneceria tudo normal. Sabe quanto tempo depois que Samuel vai ungir Davi? Mais de 20 anos daquele episódio. Mais de 20 anos depois que Deus havia dado a palavra, que havia destituído Saul. Mais de 20 anos se passaram. É por isso que Davi agora está entre 14 e 18 anos. E o Senhor, ele fala justamente para Samuel: até quando você terá dó de Saul, havendo eu mesmo rejeitado, para que não reine sobre Israel? Aqui Davi já tinha nascido. E tinham se passado 9 anos da palavra de Deus, que Deus havia dado a Saul, até o dia que Davi nasceu. 9 anos tinha se passado. Agora Davi está entre essa idade aí, mais de 2 décadas depois daquele episódio no capítulo 13. Mas o profeta ainda estava bloqueado por causa do laço afetivo que tinha com Saul. Simplesmente. Então disse o Senhor para Samuel: até quando você terá dó de Saul? Eu acredito que enquanto o novo rei não chegava, provavelmente por causa desse laço afetivo que ele desenvolveu com Saul, ele provavelmente clamava a Deus todo dia pela vida de Saul. Chegou uma hora, a hora da decisão, Deus teve que tomar uma posição. Pare de ter dó de Saul. Eu já o rejeitei, não vou voltar atrás. Chega de lamentações, chega de orar, chega de interceder. Não adianta, não vou te ouvir. Para mim, acabou. Eu já preparei outro para ocupar o lugar dele, não volto atrás. O que é que não está deixando Samuel se mover para o próximo nível? O afeto, a dó, a pena. O que é que não está deixando Samuel ver o novo de Deus que está por vir? A dó de Saul. O que é que não está permitindo você ver o novo? O que é que está impedindo você de ver um novo ciclo, de viver um novo ciclo, uma nova estação? Porque Samuel, ele estava com dó. E Deus está falando para ele: Samuel, se eu disse para você há mais de 20 anos atrás que eu tenho algo novo, por que você está se lamentando? Como Deus vai trazer o novo se você não quer romper com o velho? Se você fica nessa dependência emocional, o problema é que tem muita gente que fica pegada a estações, a geografias, a pessoas. Eu dou um conselho para você. Você quer prosperar na presença de Deus? Busque pessoas que estão prosperando. Glória a Deus. Pare de olhar para quem só dá errado. Pare. É por isso que você não prospera. É por isso que você não sai do lugar que você está.
dando errado. Sabe por quê? Você não vai mudar de nível. Para mudar de nível, você precisa se achegar com quem está prosperando. E eu não estou falando isso prosperando, ficando rico, nem isso aqui, não. Eu estou falando quem está prosperando em Deus. Glória a Deus. Conhecendo a palavra, vivendo a palavra, desfrutando da palavra. Porque Deus faz rico de dinheiro, de financeiramente, quem Ele quer. Entendeu? Agora, não adianta toda a riqueza do mundo sem Deus. Não adianta. Porque o dinheiro, na hora que a saúde falhar, você pode ter todo o dinheiro do mundo, não vai comprar. E nós vimos isso na pandemia. E nós temos um amigo que ele vendia oxigênio, sabia disso? Fornecia. E ele mandou mensagem para todos os pastores, chorando, desesperado, porque as pessoas estavam morrendo porque não tinha oxigênio. Ele não tinha como vender, ele vendia oxigênio, mas ele não tinha como vender porque não tinha oxigênio. Sabe por quê? Ninguém estava preparado para o Covid-19. Pare de olhar para quem está dando errado. É por isso que você continua dando errado. Olhe para quem está certo. E você vai ver como sua vida vai mudar. Mude a sua visão e tudo ao seu redor vai mudar. Glória a Deus. Ah, porque fulano vai para a igreja, mas a vida dele é isso e aquilo outro. Então se for para viver desse jeito, então também vou sair da igreja. Saia! Saia! Vá viver sua vida. Quando você estiver disposto a seguir aquilo que Deus quer que você viva, volte. Nós estamos de portas abertas. Glória a Deus. De coração aberto para receber. Aleluia. Agora, quando você não mudar de visão, você não vai prosperar. Pare de olhar para o outro. Olhe para quem dá certo. Enquanto Samuel continuava olhando para Saul, a vida dele não mudava, porque ele tinha um laço afetivo. Isso gerou um bloqueio. E às vezes aquilo que a gente sente está na direção oposta do que Deus preparou para nós. Os pulmões estão tudo doendo. Vou tomar até uma água. Deu glória a Deus. Aleluia. Ou então eu estou pregando mal. Aleluia. Eu espero concluir essa mensagem hoje ainda. Em nome de Jesus. Samuel teve que fazer uma escolha: se mover pelos sentimentos que tinha com Saul ou se mover pela palavra de Deus. É por isso que às vezes a gente passa anos e anos e anos e anos na igreja e não desenvolvemos um compromisso maior com o Senhor. Você precisa fazer uma escolha. Uma coisa eu tenho certeza: você sabe que quem pode mudar a situação é Deus. Então pare de olhar para esse indivíduo que não está dando certo. Fechou? Pare de se ligar a sentimentos que não vão te levar a Deus. O problema é que nós ficamos ligados a estações que Deus já encerrou. O problema é que nós ficamos ligados a ciclos que Deus já encerrou. Tudo que você coloca, a dependência emocional, toma, ocupa, rouba o lugar de Deus na sua vida. Deus está falando: você precisava de Saul, Samuel, mas agora eu tenho algo melhor. Eu tenho algo melhor, um homem segundo o meu coração. Tem uma nova estação te aguardando. Glória a Deus. E Deus nunca vai encerrar um ciclo sem antes criar outro. Aleluia. Nunca. Às vezes você pode estar se sentindo dó daquilo que pode te levar à morte.
E eu estou falando em todo o contexto, tanto espiritual como física. Às vezes a gente sente dor daquilo que pode causar para nós morte. Quando ele saiu para ungir Davi, antes ele estava com dó. Eu não quero, eu lamento, eu sinto tanto por Saul perder o lugar dele. Meu Deus, tem misericórdia, meu Deus. Volte atrás, Senhor. O Senhor é bom. Eu já encerrei esse ciclo, Samuel. Vai lá na casa de Jessé, rapaz. Está lá em Belém, o pobre coitado, cuidando das ovelhas. Do pai dele, vai lá e unja ele. Samuel ficou com medo de ir. Como é que ele está sentindo dó e agora ele está com medo? Aquilo que a gente sente dó, às vezes pode nos matar. E era isso mesmo que Saul ia fazer com ele. Não importa quem ele era, nem o laço que tinha. Porque se Saul descobrisse que ele estava indo ungir outro rei para ocupar o lugar dele, estava mortinho da silva. Mas Samuel é tão poderoso. Veja, quando ele chega em Belém, ele que causa terror, causa medo. Os profetas vêm logo tudo. Você vem em paz, você vem em paz. O que você está fazendo aqui? Não, só vim oferecer um sacrifício. Às vezes a gente está com tanto medo que não reconhece até o poder que está sobre a nossa vida. E aí, ele vai, fica com medo de Saul saber que ele está indo ungir um rei para ocupar o seu lugar e fica com medo de Saul matá-lo. Para que um novo ciclo comece, precisamos eliminar das nossas vidas os velhos ciclos. Nós precisamos de pessoas, mas nós dependemos de Deus. Dependência é diferente de precisão. O ar que nós respiramos, nós dependemos de Deus. Ser humano nenhum pode lidar. Até o vendedor lá de oxigênio, se Deus quiser, não adianta. Vai faltar e o dele vai soar nas suas narinas, na sua boca, onde for. Mas Deus tirou, acabou. Isso é dependência. Tem um novo tempo chegando na sua vida. Diga para esse irmão do seu lado, tem um novo tempo para você. Um novo tempo chegando na sua vida. Agora você quer ver outra coisa que acontece aqui muito interessante? Presta atenção, que eu ainda não terminei. O irmão está profetizando aqui, pai. Amém, glória a Deus. Quando Davi é ungido rei, Samuel vai lá na casa de Jessé, né? Faz passar todo mundo, não. E ele vê cada um bonito. Um mais bonito que o outro. Davi não estava lá. Porque você também está lá, não? Aí vai passando. Senhor, olha o porte físico, tem porte de rei. Ah, sim. Não quero esse daí, não. Passa outro, também não quero. Passa outro, também não quero. Aí fala, rapaz, o senhor só tem esses filhos que Deus está falando comigo que eu tenho que ungir um rei nessa casa. Onde é que estão os seus filhos? Só tem um. Falou até com tristeza. Eu tenho mais um caçula. Está lá nas malhadas, cuidando das ovelhas. Então mande chamar. Porque enquanto ele não estiver assentado à mesa, nós não comeremos. Eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Davi chega, o Senhor fala na hora, pronto, é esse aí, porque você olha a aparência, mas eu escolhi um segundo meu coração. Simplesmente ungiu o rei. E Davi o que foi fazer? Hã? Voltou com as ovelhas. Simplesmente. Davi simplesmente fala, ah não, eu agora sou o cara. Eu não posso nem muito esticar assim, porque sou bom. Eu agora sou rei, vou mandar em tudo. Meus irmãos que me aguardem. Ovelha, papai, arrume o empregado, que de hoje em diante, tchau. Foi assim?
ovelhas. Voltou a tomar conta das ovelhas. Davi entendia que não importava o lugar. Não importava. Sabe por quê? Ele sabia muito bem quem ele era. E se há uma coisa que a gente precisa entender é quem somos. Amém. A gente precisa reconhecer a nossa identidade. Mas a vida continua. A minha expectativa é de um emprego melhor. Então eu vou fazer o trabalho que eu faço hoje melhor do que o que eu fiz ontem. Simplesmente. Agora eu não posso querer avançar numa coisa. Eu faço melhor do que fulano. E fulano tem uma posição melhor do que a minha. Continue fazendo o seu trabalho. E faça além do seu trabalho. Porque aquele que tudo vê, uma hora vai fazer igual fez com Davi. Glória a Um Deus. dia, Saul está endemoniado. Todo mundo sabe aqui que Saul ficava endemoniado? Ficava endemoniado, gente. E aí o que aconteceu? Ele falou bem assim, olha, eu preciso que vocês providenciem para mim um músico que saiba tocar qualquer coisa. Ele falou assim, ó, eu preciso de um músico que toque bem. Eu preciso de um músico que toque bem. Isso é ministério de louvor, viu? Para tocar bem precisa de disciplina. Para cantar bem também precisa de disciplina. Os louvores são passados, você está ensaiando em casa, você não tem que deixar para ensaiar aqui. Todo ministério de louvor bem sucedido pode pesquisar na internet. Eles vão falar a mesma coisa. Os louvores que são passados, nós estudamos eles durante a semana todinha. Ah, mas eu não sei esse louvor, e fica por isso mesmo. Acabou, encerrou. Não, eu não sei, mas eu vou aprender. Hoje mesmo eu vou tirar o louvor. Hoje mesmo eu vou aprender a letra. Enquanto eu não aprender, eu não sossego. Sabe por quê? Porque para sair bem, para sair perfeito, exige disciplina. Agora, se um rei mundano, endemoniado, exige um músico que toque bem, por que eu vou tocar para o rei dos reis, Senhor dos senhores, qualquer coisa? Eu preciso ter disciplina. E o pior, Davi estava lá nas ovelhas. Simplesmente. Como que alguém sabia que Davi tocava bem? Davi morava longe do palácio. E quando o rei levanta e fala, ei, eu preciso que me arrume um tocador que toque bem. Porque se tocasse mal, o homem ia ficar mais endemoniado ainda, gente. Ia ficar irado e ia mandar decapitar o sujeito ainda. Agora só um cabra cheio da unção e que tocava bem para expulsar o demônio. Era o que acontecia. Quando ele pegava a harpa e começava a tocar, os demônios saíam. Aí alguém simplesmente falava bem assim, tenho observado, olhe bem, eu tenho observado um filho de Jessé. E quem é esse filho de Jessé? Traga para mim. É Davi, ele é um tocador de harpa. Ei, não se preocupe não, faça o seu trabalho bem feito, que alguém vai dar notícia de você no lugar que você precisa. Amém, glória a Deus. Amém? Porque o lugar não pode definir quem nós somos. Davi sabia quem ele era. A geografia não pode mudar nossa identidade. Ninguém. E ontem foi bem explanado aqui. Porque aquele homem maligno, minha Bíblia chama ele. Ele não mudou a identidade daquela mulher. Ele podia influenciá-la. Ela podia
podia aproveitar a oportunidade. O lugar, nem a pessoa, nem a geografia pode mudar, pode definir quem eu e você somos. Saul está no trono, mas ele não tem paz. Mas Davi está cuidando das ovelhas. E paz aqui não falta. Às vezes Deus vai nos levar em lugares que não são confortáveis. Mas o importante é que Ele vai estar lá. A gente não está no palácio, está na malhada. Mas Ele está lá. Melhor estar no pasto com Deus e ser usado por Ele do que morar no palácio e estar endemoniado. Verdade. Oh, glória. Acredita nisso? E meu marido está assim batendo no relógio. Acho que é para poder eu ver que hora é, né? Amém por isso. Eu já estou encerrando. Eu vou falar uma coisa para você, para encerrar mesmo. Porque estão me perseguindo. Porque estão me apunhalando pelas costas. Porque estão isso, estão aquilo. Eu estou triste, estou infeliz. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que acreditar que Deus tem uma promessa para você. Glória a Deus. E toda perseguição, todo falar mal de você, todo empurrão que te derem, vai te levar mais perto do cumprimento da promessa. Amém? Fique de pé no seu lugar. Não, aplauda ainda dá. Eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita. E ele é um excelente tocador. Tem gente dando notícias a seu respeito. E você está preocupado com aquilo que não deve se preocupar. Se Deus deu a promessa, Ele garante. Ele é Deus. Glória a Deus. Deus ungiu Davi, mas Davi não tomou posse do trono imediatamente. Levou um tempo. Depois que ele foi ungido, se passaram mais de 15 anos, ou 15 anos, a gente não sabe ao certo, para que ele assumisse o reinado. Veja, pode ser que a sua bênção esteja às portas, mas possa ser que ela tenha um prazo maior. Se coloque na posição, permaneça na posição e aguarde Deus, porque Ele está trabalhando. Glória a Deus. Feche teus olhos. Todo mundo que te empurrar, todo mundo que tentar te atrapalhar, todo mundo que falar para mal de você, só vai estar te aproximando do cumprimento, para o cumprimento da promessa. Todo empurrão vai te levar mais perto do cumprimento da promessa. Pai, eu te louvo nesta noite, porque estamos aqui reunidos para ouvir a tua palavra. E porque o Senhor é bom, o Senhor traz para nós aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós ansiamos ouvir. Obrigada por suprir as nossas expectativas. Glória a Deus. Porque vivemos embaixo de uma palavra que vem do Senhor. Que esta terra pertence ao Senhor. E nós fazemos parte do cumprimento dessa promessa. E nós não abrimos mão disso. Não importa. Nós não negociamos o princípio. O nosso prazer em obedecer ao Senhor. E aquilo que o Senhor nos direcionar, isso nós vamos fazer. Mesmo que tenha uma multidão contra. Nós obedeceremos o teu princípio. Aquilo que o Senhor estabeleceu. Glória a Deus. E que todos possam ver que o Senhor é conosco. Amém. Não é questão de vingança nem de afronta. Mas é porque cremos no Senhor e na tua palavra. Sabemos que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E da mesma forma que o Senhor falou
Senhor vai cumprir, todos verão, todo olho verá Glória a Deus. que o Senhor está neste lugar. E Aleluia. nós decretamos, Glória a Deus. através da palavra, que essa cidade, essas famílias, jovens, mulheres, crianças, idosos, pertencem ao Senhor. Essa terra pertence ao Senhor. Este lugar pertence ao Senhor. As mudanças que acontecerão aqui em breve virão, pertencem ao Senhor. E o seu nome será glorificado neste lugar, porque esta terra será chamada pelo teu nome. É o que nós oramos ao Senhor. E nós já agradecemos por esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora você pode dar um forte aplauso ao Senhor.